Por que você está ficando inflamado conforme vai ganhando mais gordura corporal? E se você já está com gordura corporal, você provavelmente está com o que a gente chama de uma inflamação de baixo limiar. E essa inflamação vai te trazer um monte de problema de saúde, tá? Mas antes de tudo, você precisa entender como eu fiquei inflamado por estar ganhando mais gordura corporal. Um dos mecanismos está relacionado ao que a gente chama de uma hipertrofia do tecido adiposo. A gente tem também a hiperplasia do tecido adiposo. Porém, segundo boa parte dos autores da literatura, o processo pró-inflamatório ele vem muito mais agravado com uma hipertrofia ou aumento do tecido adiposo, ele vai ficando maior, mais forte, do que uma hiperplasia, que seria a divisão, várias células de gordura nascendo, só que em quantidades menores, ocupando o mesmo espaço, vamos dizer assim. Tá, qual é o problema então da hipertrofia? Imagine o seguinte, eu vou colocar aqui a imagem para vocês analisarem, vocês vão ver o tecido adiposo, e percebam que existem os capilares, são as artérias, os vasos principalmente, passando entre o tecido adiposo. Imagine como se fossem estradas, que levam os carros, caminhões. No nosso corpo ele leva oxigênio, leva nutrientes, leva hormônio, o sistema imunológico funciona através, boa parte utilizando esses caminhos e outras situações fisiológicas e bioquímicas. O que acontece? Quando você tem uma hipertrofia do tecido adiposo, essa gordura aumentando, você tem uma vasoconstrição, ou seja, por estar aumentando, as estradas, seriam os vasos, acabam sendo comprimidos, porque a gordura está ficando maior, vai ocupando o espaço da estrada até obstruir a estrada por completo. Essa obstrução faz com que não chegue nutriente, não chegue oxigênio, não chegue um monte de coisa. Na ausência ou na privação de oxigênio, seja ela completa ou parcial, a gente tem um problema muito sério, porque o nosso cérebro e vários outros tecidos precisam de oxigênio. Então, o nosso corpo acaba tendo um mecanismo de regulação para que, de forma aguda, aquilo não faça tanto estrago, há uma diminuição do consumo de oxigênio, e isso está ligado diretamente a uma proteína que a gente chama que é o fator indutor de hipóxia. O fator, que vocês vão ver HIF-1-alfa principalmente, é o mais estudado, ele tem como objetivo fazer uma adaptação a situações onde há uma pouca chegada de oxigênio para a célula. De forma aguda, isso é normal, porque às vezes você vai fazer exercício, vai ter situações que você pode viajar para um lugar de alta altitude. Há N situações que você vai precisar do fator indutor de hipóxia, o HIF, sendo ativado para fazer uma regulação de forma aguda. Porém, com o sobrepeso, você vai aumentando a célula adiposa, ela vai obstruindo cada vez mais, e isso se mantém, não é agudo, é crônico. E aí você tem um problema, porque essa indução de hipóxia gera morte celular, automaticamente gera inflamação. Essa inflamação ela é potencializada porque o fator indutor de hipóxia ele ativa um fator quimioatraente de monócitos. E para quem não sabe, os monócitos estão ligados diretamente ao sistema imunológico e eles entrando para dentro do sistema celular, eles vão se transformar em macrófagos, principalmente do modelo M1 que a gente fala, que é o mais pró-inflamatório. Lembrando que isso não é algo ruim quando é feito de forma aguda, porque você se cortou, você teve alguma questão viral. O sistema imunológico ele tem que fazer esse papel pró-inflamatório. O problema é que daí o indivíduo obeso, por estar inflamado a todo momento, está causando uma ativação desregulada do sistema pró-inflamatório e deixando o corpo todo mais inflamado a todo momento. E isso vai alterando várias vias de sinalização no seu corpo. Uma delas que é muito prejudicada é a via de insulina. Você tem um prejuízo na captação de glicose porque você está mais inflamado porque está ficando com obesidade e sobrepeso. Por isso que nós vemos os indivíduos com sobrepeso e obesidade cada vez mais tendo diabetes, porque tem um prejuízo na captação de glicose para dentro da célula pelo mecanismo de insulina. O que vocês têm que entender? Simplesmente que conforme o peso aumenta, a gordura aumenta de tamanho, essa gordura aumentando de tamanho, ela causa uma obstrução nos vasos, essa obstrução dos vasos ativa cascatas, vias, que estão relacionadas diretamente
a chamar o sistema imunológico para aquele local para tentar diminuir a inflamação, para ver o que é que está acontecendo, só que automaticamente essas vias do sistema, principalmente dos monócitos, vai ativar fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa, tá? Que são vias, são miocinas, que estão relacionadas ainda mais a potencializar mecanismos pró-inflamatórios. E por isso que às vezes a gente vê indivíduos com obesidade e sobrepeso tendo doenças autoimunes com maior frequência, desde síndrome de Hashimoto, psoríase, dermatite, entre outras doenças do sistema imunológico. Por quê? O sistema imunológico está totalmente ativado porque essa pessoa está totalmente inflamada. Tá? Como é que eu tiro a inflamação? Você deve estar se perguntando. Bom, através da diminuição do tecido adiposo. E como é que eu faço isso? Bom, restrição calórica e exercício físico são uma boa parte do processo. Você diminui o consumo calórico, você tira calorias que deveriam estar alimentando o aumento desse tecido adiposo, automaticamente ele tende a usar a energia que está dentro dele armazenada. Se ele vai se autoconsumindo, vamos dizer assim, ele vai diminuindo o seu volume, abrindo novamente espaço para os tecidos vasculares, ali, os capilares, levarem nutrientes, oxigênio, diminuindo a ativação do sistema imunológico. Mesma coisa o exercício. Além do exercício trazer outras adaptações metabólicas que são muito importantes, vai fazer com que você tenha uma regulação da sua composição corporal, diminuindo, priorizando a utilização de gordura em boa parte das fases do exercício físico, dependendo da intensidade que você utilizar. E aí sim, você vai diminuindo a hipertrofia do tecido adiposo, automaticamente você vai diminuindo a inflamação. Tá? Simples assim. Então, revisando, o que vocês precisam entender? Comecei a ganhar mais peso, mais gordura, ou já estou com sobrepeso e obesidade, ou eu estou induzindo uma obstrução nos vasos, nos capilares, fazendo com que o sistema imunológico seja todo deslocado para aquelas regiões. Como você está com muita gordura em praticamente quase todos os tecidos estão sendo reativados pelo sistema imunológico. O sistema imunológico está ativando um mecanismo de defesa pró-inflamatório, só que isso sendo ativado 24 horas por dia, 365 dias no ano, vai te deixar em um estado inflamado. Essa inflamação vai afetando outros tecidos, seja o próprio tecido do sistema endócrino, glândula da tireoide, pâncreas, sistema renal, o próprio cérebro acaba ficando inflamado, tendo dificuldade até mesmo na assimilação de o quanto você tem de energia no teu corpo armazenado, alterando a sua percepção de apetite, tá? Que a gente chama de uma resistência periférica à leptina, até mesmo a própria resistência periférica à insulina pode levar a uma descompensação na percepção do apetite, fazendo com que você coma mais ainda e tenha dificuldade em emagrecer. Tá? Mas isso é para um outro vídeo, uma outra história. O que vocês precisam entender é diminuir o percentual de gordura através de restrição calórica, exercício físico, e vocês vão diminuir o processo pró-inflamatório na célula. Simples assim, mas é difícil para a grande maioria das pessoas. Por isso, buscar um bom profissional, um nutricionista, um educador físico, um médico, tende a trazer mais benefício e mais vantagem, porque você tem um profissional da área da saúde te acompanhando e te trazendo as respostas de forma mais assertiva. Bom, era isso, espero que tenha ajudado. Tenha ficado claro do porquê você está ficando inflamado toda vez que você aumenta o seu peso corporal em gordura. Se ficou alguma dúvida, algum questionário, deixa uma mensagem, deixa um comentário e manda para o seu amigo que precisa entender o porquê o mecanismo do ganho de peso gera uma inflamação de baixo limiar, fazendo com que você acabe tendo problemas de saúde a longo prazo.